9. Selecionando uma meta. No capítulo anterior, apresentamos o princípio organizador e o conjunto de distinções utilizados no método Imprint. Apresentamos também o pressuposto fundamental sobre o qual o método está estabelecido, o de que, se é possível para qualquer pessoa possuir uma habilidade ou traço particular, é possível para qualquer outra pessoa adquirir e manifestar essa mesma qualidade. Mas tornar real essa possibilidade requer mais do que conhecimento, exige ação inteligente. A ação inteligente a que nos referimos é a ação necessária para especificar os procedimentos operativos subjacentes a um comportamento ou experiência que você queira ter ou transmitir a outra pessoa, e colocar essa informação em prática. O método Imprint é uma fonte de conhecimento sobre a direção a imprimir as suas ações dessas maneiras úteis. Por ser um processo de aquisição de capacidades, o método Imprint demarca os passos necessários para transferir capacidades, bem como para entendi-las e apreciá-las. O processo de aquisição do método para acrescentar talentos de outras pessoas ao seu repertório de capacidades requer que você atravesse 3 estágios principais. O primeiro deles implica determinar sua meta, descobrir pelo menos uma pessoa que realize bem aquilo que você quer ser capaz de fazer, identificar as atividades e os procedimentos operativos envolvidos para a região autônoma alcançar essa meta. Uma vez que isso esteja feito, você está pronto para o segundo estágio, que implica a eliciação e especificação de cada uma das variáveis dos procedimentos operativos necessários. O estágio final dessa sequência é a instalação desses procedimentos operativos detalhadamente especificados em si mesmo ou em outras pessoas. Este capítulo propõe sugestões e indicações que o ajudarão a manobrar com êxito durante o primeiro estágio, aquele que determina sua meta, identifica os tipos de atividade e procedimentos operativos necessários para se atingir a meta. Os próximos 2 capítulos incluem um conjunto de técnicas de eliciação e descoberta que facilitarão o primeiro estágio e que o conduzirão ao segundo estágio, em que serão especificadas as variáveis para os procedimentos operativos individuais que você deseja adotar. Em seguida, no capítulo 12, você será apresentado a alguns exemplos de sequências de instalação que você pode usar, inclusive com outras pessoas, para adotar realmente os procedimentos operativos e assim adquirir as capacidades e os traços desejáveis. Já passamos muitas vezes por esses estágios. Exploramos os meandros dessas trilhas e descobrimos alguns riscos que precisam ser evitados. Enquanto guiamos pelo caminho, apontaremos os perigos, e nos asseguraremos de que você permaneça em solo seguro. Cada passo levará não apenas para mais perto de seu destino escolhido, mas também revelará um novo aspecto da viagem, antes escondido. Ao fim de nossa trajetória, você estará familiarizado com o terreno para explorá-lo por sua própria conta. A meta. 0 passo inicial mais importante consiste em especificar exatamente a meta que você quer modelar e o contexto em que ela ocorre. Obter informações sobre as atividades e procedimentos operativos subjacentes sem dar o primeiro passo, considerado vital, é o mesmo que provocar confusão e frustração. Sem estabelecer uma meta explícita, você se descobrirá obtendo informações sobre múltiplos contextos simultaneamente, sem condições de classificar essas informações em procedimentos operativos distintos. Seria como perguntar a um estranho se você deveria dobrar à direita ou à esquerda na próxima esquina, sem ter primeiro decidido para onde ir. Antes de dar qualquer outro passo, procure saber a capacidade específica que você quer adquirir ou ser capaz de transmitir para outras pessoas. A realização dessa primeira etapa começa quando você responde à pergunta: 0 que outras pessoas podem fazer que eu quero ser capaz de fazer, ou quero ser capaz de ensinar outras pessoas a fazer. Há algumas pessoas no mundo, e você provavelmente conhece algumas delas, que costumam organizar seu tempo e atividades de maneira a serem produtivas, ou pontuais, ou a terem tempo livre para o lazer.
Outras são investidores astutos, exercitam-se constantemente, reagem a reveses frustrantes com autoconfiança benevolente e ações construtivas, comem com moderação, levantam-se cedo, nunca se comprometem demais sem, contudo, deixar de manter relacionamentos produtivos com os outros, organizam festas de sucesso, e assim por diante. Como dissemos acima, a gama de opções de experiências e comportamentos é infinita. Como os exemplos de possíveis objetivos relacionados acima ilustram, aquilo que se define como comportamento não se limita àquelas coisas que manifestamos externamente. Normalmente, quando falamos de comportamento, estamos nos referindo ao que podemos realmente ver ou ouvir uma pessoa fazer. Contudo, lembre-se de que, no método Imprint, comportamento é qualquer coisa que uma pessoa faça. Portanto, uma reação interna, como uma reação emocional de conforto e confiança mesmo num momento de crise, é um comportamento. Então, para esse indivíduo, a reação comportamental no contexto de ser criticado é sentir-se à vontade e confiante. Além dos estados emocionais, comportamentos internos também podem abarcar processos cognitivos. Por exemplo, enquanto avalia a definição posta em evidência aqui, ou seja, que os processos cognitivos são comportamentos internos, você pode buscar em suas experiências pessoais informações e exemplos que podem ou não combinar com a definição, poderá medir as evidências, considerar as implicações de tal definição, e assim por diante. E mais, tudo isso pode acontecer muito rapidamente. Poucas pessoas que o olhassem sentado, fazendo esses extensos cálculos e avaliações internas, perceberiam que você está fazendo alguma coisa além de ler um livro, mas com certeza você não diria que não está fazendo nada, além de ler. De fato, você estaria profundamente envolvido em processar comportamentos internos, em reação à necessidade de avaliar o que está lendo. Como contraste, talvez você possa recordar momentos em que leu as palavras de uma página, mas não se engajou no processo interno que toma essas palavras compreensíveis. De forma semelhante, fazer somas de cabeça, avaliar as próprias necessidades ou as de outras pessoas, planejar o que fazer amanhã ou pelo resto da vida, comprometer-se a fazer uma mudança e motivar-se a aparar a grama, são todos exemplos de comportamentos internos. Assim, qualquer reação externa, emocional ou cognitiva, a um contexto ou em um contexto particular, serve como uma meta apropriada. Especificando sua meta em termos positivos, a simples identificação de um comportamento que você gostaria de incorporar ou de transmitir a outras pessoas não constitui base suficiente sobre a qual começar a eliciar e modelar. Em primeiro lugar, a meta comportamental que você selecionou deve se tomar apropriada para a eliciação. Ao estabelecer para si mesmo uma meta apropriada, é importante que você a expresse em termos do que você quer, em vez do que você não quer. Por exemplo, você não adquire a capacidade de não dormir demais, você adquire a capacidade de levantar-se cedo. Em vez de não comer demais, você adquire a capacidade de comer de forma sensata. Identificar a meta desejada em termos positivos, especificar o que você quer fazer, em vez do que quer evitar, é essencial para o sucesso. Nossa experiência mostra que os procedimentos implícitos em qualquer forma de não fazer, no melhor dos casos, são incômodos, ricos em oportunidades para confusão no que diz respeito à contextualização apropriada e inadequados para a aquisição. Se uma meta é expressa sob forma de não fazer ou de evitar alguma coisa, nós a remodelamos, especificando exatamente o que queremos ser capazes de fazer em termos de experiência e comportamento. Por exemplo, a meta de ser capaz de reagir como um certo político que reage a perguntas provocativas ou difíceis sem tentar se justificar pode ser traduzida numa reação mais útil, como reagir a perguntas difíceis, expressando confortavelmente suas opiniões genuínas. Igualmente, a meta de não remoer e sentir-se oprimido por cada fracasso poderia ser traduzida como reagir aos fracassos como se fossem experiências de aprendizado e com sentimentos de confiança.
A virtude de tal transformação para termos positivos é que ela especifica o que você está procurando, o que lhe dá um ponto de referência que lhe permita avaliar de modo progressivo se os processos internos que você está adiando e eventualmente instalando em si mesmo ou em outras pessoas estão ou não de acordo com a meta almejada. Sem esse ponto de referência explícito para sua meta, você poderá descobrir, se obtendo muitas informações inúteis, redundantes ou incoerentes. Contextualizando sua meta depois de especificar o que você quer ser capaz de fazer, a próxima consideração importante se refere ao contexto: quando, onde e com quem. A pergunta a ser respondida aqui é: em que situações eu quero manifestar o comportamento almejado? Não basta simplesmente determinar uma meta, digamos, ser capaz de expressar confortavelmente opiniões pessoais, manter a confiança diante do fracasso, garantir-se a si mesmo, seguir a dieta, ou ser positivo. Além do comportamento em si, você também deve especificar em que contextos quer ter acesso a ele. Em que contextos você quer garantir-se sozinho? Quando interage com seus iguais? Com as pessoas amadas? Com seus superiores? O tempo todo. Se a meta é seguir uma dieta, sua intenção e desejo é segui-la o tempo todo, em todos os contextos, sem exceção. E quando você estiver viajando, ou comendo na casa de seu chefe, ou quando levar o marido para celebrar o aniversário de casamento. Na verdade, você pode ter um contexto específico em mente no qual usar o comportamento que almeja. É importante especificar o contexto em que se deseja ter acesso ao comportamento almejado, porque os procedimentos operativos para os mesmos comportamentos em contextos diferentes podem ser substancial e significativamente diferentes. Assim, se quer ser capaz de garantir-se frente a seu patrão no trabalho e ele dá os procedimentos operativos para essa meta de alguém que se garante com as pessoas de quem gosta, você pode descobrir da maneira mais difícil que as reações recentemente adquiridas estão longe de serem satisfatórias quando utilizadas no escritório. Então, é importante que, ao modelar um comportamento, você use como fontes de informações pessoas que não apenas reajam da maneira desejada, mas que o façam nos contextos em que você quer manifestar esses comportamentos. Comportamentos intrínsecos e intencionais. A próxima consideração importante sobre a meta é determinar se você precisa modelar um comportamento intrínseco ou intencional. Os comportamentos intrínsecos são aqueles que o indivíduo adquiriu através dos anos, como resultado natural da interação em seu ambiente. Quando tais comportamentos são reconhecidos, normalmente são chamados de talentos, capacidades naturais, dons ou aptidões. O jovem que compreende rápida e facilmente a lógica de uma programação de computador e seu companheiro de turma que não se importa em absoluto com computação, mas que valoriza prontamente aqueles que têm tal talento, exemplificam o que são para eles comportamentos intrínsecos. O comportamento intrínseco do primeiro jovem é a capacidade de entender programação de computadores, ao passo que o comportamento intrínseco do segundo é a capacidade de valorizar os talentos de outras pessoas. Para finalidades de aquisição, qualquer comportamento adquirido casualmente, como a maioria dos nossos comportamentos, é classificado simplesmente como intrínseco. Por outro lado, comportamentos intencionais são aqueles que foram adquiridos deliberadamente. Isto é, o indivíduo determinou a necessidade de um comportamento em especial e conseguiu instalar em si mesmo esse comportamento. Assim, a distinção entre comportamentos intrínsecos e intencionais é exemplificada pela diferença entre a pessoa que é naturalmente boa em caligrafia e a pessoa que costumava ser péssima em caligrafia, mas que finalmente aprendeu a escrever bem. Embora ambas apresentem no final das contas o mesmo comportamento, e provavelmente com os mesmos procedimentos operativos subjacentes, há uma diferença significativa entre elas em termos do que cada uma teve que fazer para obter essa capacidade. A diferença é que o bom letrista intrínseco não precisou fazer muitas coisas de forma deliberada para ter acesso a essa capacidade, ao passo que o letrista intencional teve que passar por uma sequência de aprendizado, motivar-se para aprender essa capacidade, realmente aprendi-la, e assim por diante.
Essas reações, comportamentos e experiências que levam uma pessoa à aquisição de um comportamento, mas que não estão envolvidas na manifestação desse comportamento, são chamadas de atividades preliminares. Um exemplo comum da distinção entre um comportamento e suas atividades preliminares ocorre com o fumo. Muitos fumantes sabem que deviam parar de fumar e podem até mesmo saber como fazê-lo, mas não parecem capazes de se motivarem para realmente parar. Isso é uma demonstração de que não somente a meta comportamental de desistir dos cigarros, mas também as atividades preliminares para decidir fazê-lo, motivação, planejamento, e assim por diante, podem ser fundamentais para se renunciar ao fumo. Além dos procedimentos operativos para a meta propriamente dita, como um indivíduo você pode também necessitar de procedimentos operacionais para as atividades preliminares que compõem esses comportamentos, que levam à obtenção da meta desejada e a mantêm. Na prática, a não ser que você tenha, desde o início, consciência de que precisa da determinação, do comprometimento ou da motivação, fundamentais para tornar realidade sua almejada meta, sugerimos que comece modelando a meta propriamente dita. Após ensaiar os procedimentos operacionais para a meta, você descobrirá rapidamente se precisa ou não também das preliminares. Se você adotou de forma bem-sucedida a capacidade de gerar sua meta comportamental, mas descobriu que não o faz, ou que não continua a gerá-la nos contextos apropriados, você precisa de uma ou mais preliminares. As atividades preliminares serão discutidas mais detalhadamente na seção Atividades. Quem é um modelo? Ao escolher um modelo, você precisa procurar uma pessoa que faça o que você quer ser capaz de fazer no contexto em que você deseja fazê-lo. Na prática, isso nem sempre é uma exigência tão óbvia. Nesse ponto, um passo em falso comum é usar como objeto para modelo alguém que não satisfaz estritamente as exigências da meta. Por exemplo, frequentemente atendemos indivíduos que tentavam aprender a parar de fumar com pessoas que nunca consideraram a possibilidade de fumar. Apesar de ser, talvez, uma modelagem importante, a capacidade de evitar os cigarros não é a mesma de desistir dos cigarros. A pessoa que quer parar de fumar precisa de um modelo que tenha fumado e parado de fumar. Se você sabe desde o início que precisará de comportamentos e atitudes preliminares, bem como da própria meta comportamental, também precisará selecionar como modelo alguém para quem a meta comportamental seja intencional. Se acha que não precisa de preliminares, então o seu modelo pode tanto ser alguém cuja meta comportamental seja intrínseca quanto alguém para quem seja intencional. Se for possível, tente assistir a uma demonstração real da reação desejada por parte de seu modelo, no contexto em que você está interessado em tê-la. Se não teve a oportunidade de observar essa pessoa no contexto em que você quer realizar mudanças, tente criar uma oportunidade, talvez armando essa situação para seu modelo. Por exemplo, se uma de suas companheiras de trabalho tem a reputação de ser particularmente competente em avaliar vendas em potencial, mas você nunca esteve por perto quando ela fazia suas avaliações, poderia pedir para ir com ela da próxima vez em que fosse encontrar um cliente em potencial. Você também poderia passar algum tempo com ela logo depois do encontro, para fazer as perguntas apropriadas. Um modo mais simples de atingir esse mesmo resultado consiste em interagir com ela enquanto você interpreta o papel do cliente em potencial. De qualquer das maneiras, ou qualquer outra semelhante que você crie, você será capaz de assegurar-se de que seu modelo reage de fato do modo como você gostaria de aprender a reagir. Uma virtude adicional de se criar o contexto para sua meta, por isso, a oportunidade para uma demonstração imediata da aptidão do seu modelo, é que você tem um exemplo recente a partir do qual seu modelo pode retirar as respostas para suas perguntas iniciativas. Sempre tentamos descobrir ao menos 3 pessoas que exemplifiquem o que queremos ser capazes de adquirir ou transferir para outros. Essa amostra permite fazer comparações entre os indivíduos, e consequentemente descobrir que padrões são subjacentes às capacidades que queremos modelar.
Quando usamos o método Imprint para descobrir padrões que são característicos de pessoas em geral ou de certas atividades em geral, empregamos uma grande e variada amostra para confirmar nossas descobertas. Contudo, se nossa meta é a aquisição de um comportamento, nossa experiência mostra que mais de 3 exemplos somente levarão a informações redundantes. Atividades. Neste ponto você já estabeleceu sua meta e localizou ao menos uma pessoa capaz de manifestá-la, e de quem você pode eliciar as informações necessárias sobre os procedimentos operacionais. Agora você precisa reconhecer que o que parece ser um comportamento relativamente simples, direto e rápido de se evocar, pode ser, na verdade, o produto final de um conjunto completo de atividades. Por exemplo, a meta de escrever um artigo técnico é obviamente o resultado do cumprimento bem-sucedido de atividades como especificar um tópico, pesquisar, formular uma estrutura para a apresentação, escolher um estilo, e assim por diante. As atividades são as etapas que o indivíduo atravessa a fim de manifestar um comportamento em particular. Assim, selecionar um tópico e pesquisar são 2 atividades subjacentes à capacidade de escrever um artigo técnico. Do mesmo modo, o uso do método Imprint para a eliciação implica as atividades iniciais de especificar uma meta, identificar a necessidade de um comportamento intrínseco ou intencional e as atividades. Nenhuma das 2 metas descritas acima, escrever artigos técnicos e fazer eliciações, é inerentemente organizada em termos das atividades que relacionamos para cada uma delas. As atividades que relacionamos foram tiradas de indivíduos que manifestam esses comportamentos almejados, mas a descrição das atividades subjacentes era deles. Isto é, o conjunto de atividades eliciado de um indivíduo representa a maneira de essa pessoa organizar sua experiência, e é importante para tomar possível a manifestação do comportamento pretendido na maneira particular com que essa pessoa o manifesta. Para uma pessoa, a meta comportamental levantar-se e dançar implica apenas uma atividade, fazer, ao passo que para outra dançar implica um conjunto completo de atividades, incluindo decidir como quero me sentir, descobrir o que meu parceiro gostaria e imaginar o que poderia fazer de modo original. Para cada um desses dançarinos, o conjunto de atividades que usam é indicado para reagir da maneira particular em que cada um reage quando dança. A pessoa cujos procedimentos operacionais eliciando é o árbitro final de como fazer o que faz da maneira que o faz. Atividades preliminares. Você será mais bem-sucedido se adquirir um comportamento intrínseco ou intencional dependendo de sua necessidade. Se ela é simplesmente saber como fazer isso, ou se você também precisa de preliminares comportamentais, como motivação e compromisso. Como indicamos acima, você sempre pode testar isso conseguindo os procedimentos operacionais para a meta comportamental desejada de alguém que a tenha como um comportamento intrínseco ou intencional e usando esses procedimentos para guiar suas reações no contexto necessário. Se você pode ter esse comportamento, mas não o tem, é sinal de que precisa dos procedimentos operacionais adicionais para atividades preliminares, como decisão, motivação, planejamento e compromisso. Essas 4 atividades, decisão, motivação, planejamento e compromisso, são de longe as atividades preliminares mais importantes. Você pode já saber pela sua experiência que, para você, um comportamento preliminar está ausente ou não é apropriado. Por exemplo, após anos pensando em voltar à escola para se diplomar em uma outra área, você pode já ter descoberto que Vox foi incapaz de decidir se essa seria ou não uma boa ideia, ou Vox decidiu que seria uma boa ideia, mas não foi capaz de motivar-se a fazer algo a respeito, ou você esteve investigando as possibilidades, mas não foi capaz de elaborar um plano coerente de procedimento, ou você tem um plano, mas não se compromete a colocá-lo em prática. Peguemos outro exemplo, em que um pai deliberadamente conseguiu mudar seu comportamento, de gritar para argumentar racionalmente ao lidar com o filho de 10 anos. Uma pessoa que atualmente grite com os filhos talvez precise saber como ele decidiu mudar suas reações, como ele se motivou a fazer o esforço para mudar suas reações,
Como ele formulou um plano viável para mudar suas reações? Como ele se comprometeu o suficiente para sentir-se motivado a levar adiante seu plano? Novamente, o ponto a ser destacado quanto às atividades preliminares é que elas incluem os procedimentos operacionais que levam ao uso dessas atividades e procedimentos operacionais subjacentes à manifestação da meta em si. Se já de início você sabe que precisa de uma ou mais atividades preliminares para uma determinada meta, procure obter primeiro essas informações, e obtê-las de indivíduos para quem essa meta seja um comportamento intencional. Atividades e procedimentos operacionais. Como você descobriu no capítulo 3, assim como uma meta pode ser o resultado de um conjunto de atividades distintas, da mesma maneira cada uma dessas atividades pode por sua vez ser composta de mais de um procedimento operacional. Cada um desses procedimentos operacionais resulta em algum tipo de comportamento externo, emocional ou cognitivo. Nessa etapa da sequência de iniciação, seu objetivo deve ser especificar a meta em termos da sequência de procedimentos operacionais subjacentes a essa meta. Você pode encarar a meta como sendo o resultado final de um conjunto de submetas, com cada uma dessas submetas sendo atividades e procedimentos operacionais. Usando a redação de um artigo técnico como exemplo de meta desejada, descobrimos com nosso exemplo, Bob, que a meta é composta de 3 atividades: selecionar um tópico, pesquisar e escolher um estilo literário. Com um questionamento aprofundado, nosso informante explica que a atividade de pesquisar é ela mesma composta de 3 procedimentos operacionais distintos, em que ele decide o que precisa saber, descobre onde poderá encontrar essas informações e obtém informações importantes das referências. Entretanto, não é preciso que haja mais de um procedimento operacional para cada atividade. Para o escritor que estamos usando aqui como exemplo, selecionar um tópico e escolher um estilo literário são atividades que envolvem apenas um procedimento operacional cada uma. Embora com frequência seja preciso completar a avaliação em um procedimento operacional para engajar-se no próximo, os procedimentos operacionais também podem ocorrer simultaneamente, ou serem recorrentes, etc. Ocorre com frequência que em um procedimento operacional se dê a geração de informações ou experiências usadas nos procedimentos operacionais subsequentes. Em outras palavras, as conclusões comportamentais, informacionais e experienciais de um procedimento operacional tomam-se uma fonte de referências para outro procedimento operacional. Por exemplo, considere os procedimentos operacionais iniciais para a meta de escrever. Obviamente, para que a sequência de procedimentos operacionais que compõem a atividade de pesquisar possa ser adequadamente iniciada, é preciso primeiro selecionar um tópico. O tópico selecionado aparecerá então como uma importante referência passada em cada um dos procedimentos operacionais que constituem a atividade de pesquisar. O meta: escrever artigos técnicos. Atividades: selecionar tópico, pesquisar, escolher estilo, procedimentos operacionais. Porcento: selecionar tópico, o que preciso saber, que fontes de obter informações, e escolher estilo, ou estão disponíveis. Tópico selecionado será usado pela pessoa como referência passada nas avaliações sobre as informações necessárias, onde podem ser encontradas e sobre o melhor meio de obter as informações adequadas das fontes. Embora possa parecer óbvio que não se pode pesquisar sem primeiro selecionar um tópico, para as pessoas que não escrevem artigos técnicos isso pode ser uma revelação. O fato é que muitas pessoas começam a escrever sem ter uma ideia clara de seu tópico, ou tendo em mente um tópico vasto demais, e assim com frequência acabam perdendo tempo e energia vagando pela literatura a esse respeito, coletando informações aleatórias, etc. As conclusões do procedimento operacional em que o escritor decide o que precisa saber aparecem como referências no procedimento operacional que ele utiliza ao identificar onde obter essas informações e no procedimento operacional que utiliza para extraí-las dos materiais de que dispõe. Os exemplos acima são ambos exemplos das conclusões de uma etapa que, sequencialmente, fornece referências para outras etapas.
Mas, como mencionamos antes, as conclusões dos procedimentos operacionais também podem informar e complementar umas às outras simultaneamente, recorrentemente, etc. Os procedimentos operacionais do escritor proporcionam um exemplo desse fato na interação que ocorre entre as etapas de decidir o que precisa saber e obter as informações. Embora o que ele precise saber seja uma referência informacional importante no procedimento de extração, as informações que ele extrai também podem funcionar simultaneamente como referências informacionais importantes para o procedimento o que ele precisa saber. Isto é, as informações que ele extrai podem alterar suas noções relativas ao que ele precisa saber. Em geral, o resultado é um artigo melhor. Por exemplo, suponha que ele esteja pesquisando para um artigo sobre avanços recentes na tecnologia de computadores. Enquanto pesquisa, ele se depara com referências que mencionam os efeitos de longo prazo da tecnologia sobre as interações sociais humanas, um aspecto que ele não havia previamente considerado. Operando com o procedimento o que ele precisa saber, ele para e considera se efeitos colaterais sociais são algo que ele precisa investigar. Embora tal avaliação possa parecer óbvia, o fato é que muitos indivíduos, uma vez que tenham escolhido sua área de interesse, passarão automaticamente por cima de qualquer informação que não se encaixe na área escolhida. A capacidade de que nosso escritor goza nesse contexto se deve em parte aos procedimentos operacionais que usa, e em parte resulta de sua flexibilidade em trocar informações entre esses dois procedimentos operacionais. Se você dedicar alguns momentos a revisar o material que cobrimos até aqui, compreenderá que dispõe agora de diretrizes a seguir para determinar sua meta, avaliar sua adequação, selecionar para modelar indivíduos que manifestam a meta desejada da maneira e nas situações em que você a deseja e compreender os tipos de atividade e procedimentos operacionais envolvidos na realização dessa meta. Você acaba de passar pela primeira etapa. Vamos agora avançar rumo à exploração da segunda etapa, as técnicas de iniciação e descoberta que você pode usar para obter informações sobre metas e atividades e para revelar as variáveis que compõem os procedimentos operacionais para o talento e a competência.